Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto e deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Aqui no canto da tela tem o nosso QR Code, aponte sua câmera para entrar em contato conosco e contratar os nossos serviços. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Giamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Esse podcast tem o apoio e o patrocínio de TecBril Execuções em Fachada Ventilada, Pyramid Móveis sob medida, Action Climatização, Semel Materiais Elétricos e Supply Engenharia. E eu sou a Pamela em todas as redes sociais, Pamela Mapia, acompanha a Quali também em todas as redes sociais, Quali Digital, o QR Code está na tela para te quiser vir visitar a mostra, conhecer todos os espaços, ver as nossas gravações, aproveitar e tirar a tua fotinho, todos os dias de quinta a domingo das 3 da tarde às 8 da noite até o dia 12 de novembro. E hoje a gente está aqui com uma convidada que nós conhecemos através de conexões, como a mostra. Nós conhecemos ela numa palestra, contou a história dela e a gente sabia que a gente queria trazer ela aqui para contar para vocês também. Simone Brandeburski. Acertei. Acertou. Seja bem-vinda, Simone. É muito bom te receber aqui e poder espalhar um pouco mais da tua história, né? Obrigado por ter topado o convite e vir aqui contar a tua história aqui. Obrigada, estou muito feliz, muito grata por vocês terem me convidado. Contar minha história é sempre um prazer enorme, até porque eu sei que acaba incentivando outras pessoas, né? Após a palestra lá que vocês me conheceram, vocês não têm noção de quantas pessoas, meninas, jovens, com histórias parecidas, com desejos parecidos, com expectativas parecidas. E uma me marcou muito, que ela disse: Simone, até eu escutar a tua palestra, eu já estava pensando em desistir. Sabe? Então, isso não tem nem como eu te dizer, assim, mensurar o tamanho. Porque a gente nunca imagina, né? Sim. Que a nossa história vai ter um peso tão grande na vida das pessoas. Isso, muitas vezes vai mudar uma decisão, vai incentivar, né? Porque a gente sempre... As pessoas acabam vindo aqui também e compartilhando, porque às vezes não encontram esse apoio tão próximo, e quando a gente tem alguém para se inspirar, faz total diferença. Eu, como mulher, fui lá assistir, eu e a Mari. Uhum. E a Mari também saiu de lá assim, não, valeu a noite só por conhecer a tua história, por a gente se inspirar, né? Porque a gente muitas vezes duvida, né? Muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade, as pessoas duvidam da gente, mas quando a gente olha assim, alguém que deu tão certo, que fez acontecer, a gente tem vontade de não desistir, porque todas as mulheres conseguem, precisam acreditar, e muitas vezes não ouvir muito a opinião dos outros, né? Exatamente. Então, queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Então, sou franqueada da Ortobon, tenho 3 franquias. Eu estou na marca já há 17 anos e 13 anos como empresária. Sou mãe, né? E hoje estou à frente 100% das minhas 3 franquias. Na maioria das vezes, hoje, o empreendedor, o empresário, ele acaba terceirizando, né? E o que eu digo muito, assim, dessa terceirização? Tu perde a tua essência, né? Tu perde o contato tanto com a tua equipe, tu perde o contato com o teu cliente, tu perde a visão do teu empreendimento, né? Eu, desde que iniciei na marca como vendedora, né? CLT, e eu resolvi empreender quando meu filho tinha 3 meses. E todo mundo disse que era uma loucura, né? O salário como vendedora na marca, eu era consultora de vendas na marca, ele era um salário para 2006, 2007 ali, já em torno de 4 mil. Quando eu desisti da CLT era 5 mil, nessa média. E era um valor, para aquela época, considerável, né? Aí tu coloca todas as tranquilidades de uma CLT, de férias, 13º, né? Tudo organizado, a minha franqueada era maravilhosa. Então, a minha própria mãe disse que era uma loucura. Sim. Tu tem certeza? Porque agora tu tem um filho. E aí eu lembro que um dia eu olhei para ela e eu disse assim, é por esse motivo. É por esse motivo. A CLT, os 5 mil, era ótimo para mim até aquele momento. Mas e dali em diante, que mais uma vidinha dependia de mim, né? Será que aquilo ali ia ser suficiente? Até quando? E eu acho que hoje a grande barreira das pessoas é o medo,
né? Muitas pessoas que vêm conversar comigo dizem assim, Simone, o que tu acha que eu não posso ter, o que eu não posso cometer, o que tu errou, porque eu errei também, né? Então, as pessoas que olham hoje, assim, o exemplo de sucesso, tudo que deu certo, eu errei várias vezes, né? E eu aprendi errando. E o que trava as pessoas, que eu digo assim, que te limita, é o medo. As pessoas têm medo, elas esperam o momento certo, ou elas também iniciam de forma desorganizada, porque hoje o empreendedorismo e o amadorismo, né, que eu digo, é uma linha bem tênue. Às vezes eu estava conversando com uma menina e ela disse, eu empreendo. E aí eu comecei a conversar com ela, tu tem capital de giro, né? Tu investiu em alguns cursos, tu investiu em ti, tu te capacitou, tu te organizou financeiramente, que isso é muito importante, separar o CPF do CNPJ. É o primeiro passo, assim, que eu digo, que ele te leva para o buraco, se tu não separar. Mas, Simone, conta um pouco mais para nós de como tu chegou como vendedora lá. Como é que tu foi parar na Ortobon como vendedora? De onde tu veio? Então, Léo, eu sou de uma cidade de 15 mil habitantes, que é Dom Feliciano, que é no extremo sul do estado. E eu digo que eu sou do interior do interior. A minha avó tem um sítio no interior dessa cidade e foi lá que eu cresci, né? Então, eu cresci com a minha avó e com 3 tios. Quando eu tinha 3 anos, a minha mãe veio embora para Porto Alegre para estudar, né? Eu sou filha de mãe solo, então ela precisava estudar, precisava trabalhar. E quem me criou foi a minha avó, que hoje tem 87 anos, me passou tudo sobre valores, sobre caráter. Tudo que eu sou devo à minha avó, né? Eu brinco com ela às vezes que se ela tivesse puxado a orelha mais um pouquinho, teria sido ainda um pouco melhor, né? E a minha avó é a pessoa que trabalhava na agricultura. Minha família inteira, né? Lá, eles cultivam fumo. E eu vi a minha avó trabalhando muito desde cedo. Então, a minha imagem que eu tenho de mulher sempre foi trabalhando, né? Sempre foi se esforçando ao máximo. Nunca foi aquela mulher de ficar dentro de casa. Eu lembro que a minha conversa com meu tio, que era quem tinha a idade mais próxima à minha, que nós temos 10 anos de diferença, sempre foi empreender. Eu dizia para ele que eu queria abrir uma loja de roupas na cidade, né? Que era o sonho de todas as meninas, porque lá era assim, ou tu ia embora da cidade, ou tu abria um comércio na cidade, ou tu casava com alguém. E o meu sonho nunca foi casar com o filho do prefeito, nem com o filho do granjeiro, nem com o filho do dono do mercado, né? O meu sonho sempre foi ser eu, Simone. Sim. E esse meu tio, ele dizia que eu ia dar muito certo ou ia dar muito errado, porque eu era muito ambiciosa, né? Esse final de semana eu estava conversando com ele, ele disse, tu lembra que uma vez tu pegou a capa da revista 4 Rodas e tu disse que tu queria ter aquele carro, na época era um Siena, aquele azul, lançamento. E eu disse para ele, acho que com uns 10 anos, assim, um dia eu vou ter um carro desse aqui. E ele riu e ele disse, olha, vai ter que trabalhar muito para ter um carro desse. Aí ele me falou assim, ele disse, tu viu o carro que tu tem hoje? E aí eu entro, né, Léo, naquela parte da lei da atração, né? Também foi uma dificuldade muito grande. A minha família era muito humilde. Então, quando eu deitava na cama, eu criava um mundinho meio meu, de como eu queria ser. Eu queria ser diferente de tudo aquilo. Quando eu me formei no ensino médio, foi que eu vim morar em Porto Alegre. E aí o meu primeiro emprego foi no Carrefour. Porque o que a minha mãe disse? Ou tu vem pra cá pra estudar e trabalhar, ou tu volta pra lá, né? E a minha opção nunca foi voltar. Tanto quando eu arrumei a malinha para vir embora, minha avó disse, se tu não der certo, tu volta, as portas estão sempre abertas. E eu olhei e disse, vó, eu vou voltar só para te visitar. Morar aqui eu não vou nunca mais. Minha visão sempre foi muito maior do que o que oferecia lá, né? E eu cheguei, minha mãe disse assim, tem 30 dias para arrumar emprego, porque eu não vou te sustentar. Tu já vai fazer 18 anos e tu tem que conseguir um emprego. E eu saí desesperada, largando o currículo. O primeiro lugar que me chamou, que foi o Carrefour, para trabalhar nos patins, que é fiscal de caixa. Sim. Trabalhava 4 horas por dia, eu ganhava R$240. Foi a minha primeira CLT, para não ter que voltar para minha cidade. 2 anos depois, que eu ganhei experiência, enfim, eu consegui uma vaga na Ortobon como vendedora, sem ter a mínima noção de como vendia. A dona Maria, que foi minha franqueada, ela disse assim, eu gostei de ti, não sei por quê. Eu peguei currículos de pessoas maravilhosas na área de vendas, e se tu quiser aprender, eu posso te ensinar. E aí ela disse assim, ó, tu não é simpática, então nós vamos ter um problema muito maior. Vai ser um desafio. Porque se é uma menina simpática, né, se já tem aquele jeitinho assim, vai embora. Uhum. Deslancha. E não era o meu caso.
Aí Mas ela tu me era o entregou. quê? Um pouco mais fechada, mais retraída, Eu era tímida? muito tímida, eu não era simpática, eu achava que ser simpático com o cliente era meio forçado. Eu não conseguia encontrar o meu caminho, né, para atender o cliente da forma com que ela atendia. E aí eu comecei a assistir ela atender, eu disse, dessa forma eu não vou conseguir, Dona Maria, eu não consigo dizer que o cabelo dela é bonito, dessa forma vai parecer forçado, eu não consigo dizer que a bolsa dela é bonita dessa forma, mas eu vou encontrar a minha forma, pode ser? A senhora aceita? Então vamos lá, vou te dar 30 dias de experiência para ver se tu consegue. E eu lembro... Isso aí tu já falou pra ela ali na entrevista ou Não, quando ela já estava contratando ali? Já estava trabalhando com ela. Foi quando ela detectou que eu não tinha, né, essa questão de me entrosar com o cliente, né, de trazer o cliente, de vender na simpatia. E ela me entregou, né, uns formulários enormes assim para estudar. E eu lembro que eu ia até as 3 da manhã estudando colchão, que eu tinha que começar a vender na técnica e no conhecimento, Sim. né, do Sim, produto. porque quando a gente, às vezes, não domina um lado, a gente precisa conhecer o outro, porque daí vai se equilibrando e o relacionamento a gente vai aprendendo. Eu também tenho bastante dificuldade nessa parte do relacionamento. Para mim, a venda é muito difícil, justamente por essa impressão que tu acha muitas vezes que está sendo forçado, assim, né? Isso, Aí, não, a pessoa vai achar que eu só estou fazendo isso porque eu quero vender para ela. exatamente. Não, podemos continuar da história. Parei pensando. Isso. A partir dali, no segundo mês de vendas, eu consegui vender mais do que a loja dela vendia normalmente. E, claro, sempre com acompanhamento dela. Eu lembro que na loja era eu, ela e a filha dela de 15 anos, que também estava iniciando. Então, com isso, ela começou a soltar mais. Ela dizia, tu precisa melhorar mais, precisa vender mais. E eu sempre tenho aquela sensação de que se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que dar o meu melhor. E eu tenho que ser a melhor. Eu sou bem competitiva nesse sentido, né? Talvez o meu melhor não seja o melhor da visão de todo mundo, mas eu vou dar o meu máximo naquilo. E fui indo até que a marca, né, conseguiu ver, Simone, eu acho que é o momento de tu ter tua loja, né? Surgiu uma oportunidade de tu ter tua loja. Foi aí que eu saí dessa franquia que eu trabalhava e comprei minha primeira loja, né? Quando eu cheguei nessa primeira loja, depois que eu descobri o porquê que eles tinham me oferecido a loja. Tinha um uma motivo. história. Tinha um motivo, a loja estava fechada há 5, 6 meses e ninguém queria a loja. Ninguém confiava no potencial da loja. A primeira reunião que eu tive com a franqueadora, né, com o diretor da franqueadora, ele me disse assim, olha, Simone, se tu vender número X, eu vou lá e tomo um espumante contigo. Aí eu disse, tá bom. Né? Então, mas eu acho que o número X é muito pouco e eu conheço meu potencial, pelo menos de vendedora. Hoje eu posso não ser, estou iniciando no ramo de empreendedora, de empresária, começando do zero, vou aprender, mas eu acredito que eu vou conseguir muito mais. E ele sorriu, tipo assim, né? Vamos ver se consegue. No primeiro mês eu vendi o dobro desse valor. E ele nunca apareceu. Nunca apareceu mais fumante comigo. Ele Tá tomou devendo até várias hoje. sozinhos. Ele me dava um oizinho, assim, de longe, nos coffee breaks da empresa e seguia lá, né? Sim, ficou aquela coisa, poxa, eu duvidei, sabe? Ficou. Eu lembro que quando a minha loja começou a aparecer nos rankings de Porto Alegre, que existe dentro da empresa uns rankings, era primeiro, segundo lugar das lojas de rua, né? Então, assim, começou a destacar muito. E aí entra essa parte que as pessoas me perguntam, o que tu fez de diferente? Sim. Eu abria e fechava minha loja. Eu abria domingos, eu trabalhava feriados. Eu posso dizer para vocês que eu acredito que, assim, ó, uns 5 anos da minha vida, eu respirava a minha empresa. Sabe? Isso que a gente diz hoje, que tu trabalha e tu precisa descansar, eu não descansava. Então, Até você como dar eu digo, certo. era direto, não tinha... Eu sabia também de todas as contas que eu tinha para pagar. O meu vizinho da frente, ele disse, teu ponto tá queimado. Esse foi o bem-vinda que eu recebi. Bem-vinda. Já passaram sei lá quantos franqueados por essa loja, ninguém fica, os clientes não compram, né? Então, eu precisava mudar aquela história. E, graças a Deus, assim, com muito trabalho, eu consegui mudar a história. Hoje, a minha loja é a mais bem avaliada do Google, da empresa, né? E um trabalho bem diferenciado, assim, dos demais. Esse trabalho que tu faz de... Tu vê, né? Outros franqueados foram ali, não deram certo, né? E tu mostra aqui para nós como uma receita, né, de um sucesso. Uma parte da receita estar ali dentro da loja, né? Isso. Recebendo e sempre disposto
né, aberto ao público para que o público tenha confiança de, quero comprar o colchão, onde é que eu vou? Pô, sempre passo ali na loja, tá aberto, né? Tem alguém. E aí tu ir lá já é, vou lá, pelo menos tá aberto. Eu sei que vai estar aberto, né? Já ter a franquia aberta. Então, uma das receitas que passa aqui para nós tem que estar aberto, tá aberto ao público, né? Sábado, domingo, abrir, fechar a loja e tal, o dono ali, mas nem sempre o dono tá ali. Porque também tem esse estigma, né? Que quando tu tem o teu negócio, tu vai trabalhar menos. Isso. Né? O que tu sentiu diferente ali de sair de vendedora para franqueada? Como eu acompanhava bem de perto a minha franqueada e a Dona Maria, na época que eu trabalhava com ela, já era uma senhora, assim, tinha quase 60 anos. E eu via ela abrindo, eu digo que tudo que eu sei de ortobon, de colchões e de empreender, eu aprendi com ela. Eu levei isso dela, porque assim, imagina, ela morava em Cachoeirinha e ela não dirigia, ela vinha de ônibus todos os dias. Eu lembro que eu dizia para ela, Dona Maria, sábado, é feriado, é véspera de feriado, fica em casa. Ela estava ali todos os dias, né? Então, eu levei isso muito dela, aprendi muitas coisas com ela. Claro que hoje mudou muita coisa. Eu digo que antes da pandemia é uma coisa nesse ramo e pós-pandemia é outra também, né? Mudou muita coisa. Sim, eu posso dizer que foi um divisor de águas. Sim, como é que tu enfrentou a pandemia, sobreviveu à pandemia? Então, Pamela, na pandemia eu vendi mais com loja fechada do que com lojas abertas. Como, gente? Ensina pra gente. Eu fiquei uma semana em casa, como aconteceu com todo mundo, né? Ali aquela primeira semana que todo mundo disse assim, fecha tudo e ninguém pode trabalhar. E eu lembro que eu fiquei uma semana em casa, eu organizei toda a casa, eu organizei tudo que vocês imaginarem, mas desesperada, né? Vocês imaginam eu com 3 aluguéis de 3 lojas, equipes de funcionários. Tu já tinha as 3 lojas na pandemia? Sim, na pandemia eu tinha. E equipes de funcionários também para pagar em casa, colégio do filho, tudo que vocês imaginarem e sabem, né? Porque todo mundo tem. E na segunda semana eu lembro que eu falei para minha mãe, eu disse, eu vou ir para a loja. Eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu não posso mais ficar em casa, senão vou surtar, vou ter uma síncope aqui. Ela disse, o que tu vai fazer? É perigoso. Eu disse, não, vou ficar com a loja fechada, mas eu vou ficar. E eu fui numa segunda-feira para a loja e o meu telefone tocou 3 vezes, o telefone fixo da empresa, né, que tem os anúncios, enfim, tocou 3 vezes. E as 3 vezes que eu atendi, eu fui na casa do cliente, passei a maquininha e fiz a venda. Aí eu entendi, eu disse, eu não posso ficar em casa, eu tenho que ficar aqui. Aí nós impulsionamos os anúncios, né? Colocamos a questão de levamos 2 colchões até a sua casa, né? Vou falar bem a verdade para vocês, atendi escondido, tá? Se a Pamela me ligasse, se eu for aí escondido, tu me atende, lógico. Portas fechadas. Atende, portas fechadas, o cliente entrava. Vocês não perguntem quantas vezes que a Guarda Municipal foi me visitar. E uma vez também que a SMIC foi me visitar, eu me escondi, porque SMIC é multa na certa, Sim. né? A multa era altíssima. Mas Então, o empreendedor precisa sobreviver. Precisa. E precisa manter todo um sistema que é, Exato. tipo, funcionário, tua família. São muitas pessoas que dependem do teu trabalho, né? Exatamente. Isso foi uma das coisas, assim, que eu acredito que ali eu desliguei 2 colaboradores e todos os outros continuaram. Na época, não tinha muitos também. Empresa de colchão, tu vai ter 1, 2 por loja. Né? A loja que eu fico, sou eu e mais 1. Sim. As outras que eu não fico, daí são 2. Já não são muitos. E eu digo assim, eu atrasei tudo que eu podia atrasar, meu particular, CPF, mas o CNPJ eu deixei todo em dia. Porque eu precisava manter a empresa, né? Sim. Não ia existir a Simone depois do CNPJ, se eu não conseguisse manter nesse período. E eu digo até que ali, a pandemia, que eu já vinha de alguns problemas pessoais, que eu tinha tido uma baixa de receita, a pandemia fez eu dar um salto enorme, porque eu vendi muito na pandemia com as lojas fechadas. Aí entrou indicação, entrou o telefone, entraram os anúncios, né? Que hoje ainda segue dessa forma, né? Maravilha. E como é que tu mantém esses clientes? Como é que tu lida com o cliente, né? Quem é o cliente para ti? Como é que é o cliente para a tua franquia da Ortobon lá? Hoje eu te digo, Léo, que os clientes são os meus amigos. Alguns clientes vão estar no meu casamento, para tu ter ideia, que já se criou uma relação enorme. Por exemplo, eu tenho clientes que eu entreguei em outras cidades do estado, entreguei em Santa Catarina para os parentes deles, sem eles conhecerem a Simone e sem eles conhecerem o colchão.
né? Só através do meu cliente que faz a venda para mim, para vocês terem ideia. O cliente, ele já te indica. E como é que é essa venda de colchão, né? Porque o colchão, ele é uma parte muito importante na vida da pessoa, né? Sim. A pessoa passa, sei lá, quanto tempo da tem que vida. começar sua um terço da vida. sua vida. Exato, eu não tinha informação. Né? Se você É, um terço. um terço da sua vida deitado, né? Dormindo ali. E isso é uma parte importante. Como é que tu faz essa venda para o cliente, né? O quanto tu conecta com ele? Hoje eu digo que não é mais uma venda, é uma consultoria. Nas minhas empresas, os meus colaboradores, né, que eu sempre falo. Hoje a Simone é a Simone não, sozinha. Os colaboradores que estão comigo, eles compram a minha ideia. E todos os clientes relatam, quando eu entro em outra loja de colchão, eles querem me vender qualquer colchão. Uhum. Eles não me escutam, eles não prestam atenção no que eu falo. Eu vejo que é muito claro que eles querem me enfiar um colchão, tirar meu dinheiro, Sim. sabe? Fazer apenas a venda. Hoje nós trabalhamos com uma consultoria, né? Tu vai me passar todas as informações e eu vou dizer para vocês assim, ó, é muito difícil de dar errado. Uhum. Eu posso vender o colchão para vocês por telefone e não vai dar errado. Vai dar muito certo. Porque hoje nós trabalhamos com 3 pontos, né? Que quais são os pontos? A tua questão de conforto que tu procura, a medida do colchão que tu procura e a tua experiência que tu já teve com o colchão. Tô avaliando esses 3 pontos na consultoria, eu chego no colchão perfeito. Hoje, as minhas equipes avaliando vocês, eles vão mostrar no máximo 2 colchões para vocês. Uhum. Porque pode acontecer de o Léo e a Pamela serem casados e terem gostos diferentes para colchão. Sim. Né? Mas é no máximo 2 colchões. A consultoria, ela é essencial, né? Sim. Isso que vai definir qual é o colchão ideal. Tem aquele programa do vestido ideal, eu disse que eu poderia criar o colchão ideal. Maravilhoso. Uhum. Né? Então, uma venda online que parece ser impossível E a hoje Ortobon, ela tem essa linha, né? Ela consegue atender todos os tipos, biotipos de pessoas. Eu acho que é uma das querem. marcas mais conhecidas no Brasil, 54 anos no mercado. Hoje é a maior fabricante de espumas da América Latina, né? Então, hoje, a marca Ortobon em si, o nome já se vende. Sim. Né? E sempre trabalhamos essa questão da consultoria com o cliente. Tem aqui, Brita. Sempre trabalhamos a questão da consultoria, porque não é uma venda, né? Não tem como a gente definir que é uma venda. Eu acho que no colchão, né, a venda que tu faz, que tu entende o produto que tu tá levando, porque pro leigo ele vai ali na loja, ele olha, putz, é tudo colchão, né? Por que tem toda essa variedade? E é um produto de necessidade, as pessoas vão procurar, né? Então, quando elas procurarem, elas querem acertar. Exatamente. Porque é muito tempo que tu vai ficar com o colchão. Exatamente. Se tu comprar um bom colchão hoje, ele vai te durar pelo menos uma década. Se for bem informado o que tu espera, né? Se tu tiver um bom atendimento, uma consultoria correta, em 10 anos eu posso garantir para vocês que vocês não compram colchão novamente. Uma dúvida que eu fiquei, assim, porque talvez muitas pessoas que têm loja, eles acham que eles fazem uma venda única, né? Eu te vendi uma vez e eu nunca mais vou te vender porque, sei lá, tu vai comprar só daqui a, sei lá, tantos anos, né? E não precisam fazer essa nutrição do cliente, não precisam fazer o bom atendimento, só uma empurroterapia, porque eu vou te vender uma vez. E se eu te vender uma vez, tá tudo certo. Exatamente. Né? Mas ele não pensa que tem que estar sempre adquirindo novos clientes, né? É um trabalho bem diferenciado. Eu costumo dizer assim, ó, que hoje o que adoece as pessoas, o mercado, que chamam de concorrência, né, é a comparação. As pessoas vão lá, olham do lado de fora, principalmente como nós estávamos falando, uma mulher, né? Eu ouvi muito assim, se aquela guria vende lá nas lojas dela, porque não para de chegar colchão, não para de sair colchão, eu também vendo. Uhum. E aí, simplesmente, eles abrem uma empresa, colocam um funcionário a trabalhar, 0 treinamento, 0 acompanhamento. E eu vi, na minha avenida principal, que é onde eu tive a minha primeira loja, eu acredito que, assim, quando eu fui pra lá, tinha 4 lojas de colchão, hoje tem 15. Na mesma avenida. Isso nós estamos falando de 2 quadras. Uhum. Virou um polo de colchões. E eu já vi, assim, inúmeras empresas abrirem e fecharem no seu primeiro, no máximo, segundo ano. Porque não é simplesmente tu abrir uma loja de colchão e tu achar que vai vender. Não tem como. Ou comparar, assim, se ela vende. Tá, mas por que ela vende? Como que ela vende? E, às vezes, a forma com que eu trabalho dá certo pra mim, que é o que eu falo pra todo mundo.
né? Como é que tu recebeu essa... enfim, todas essas lojas chegando ali na vizinhança? Como é que tu lidou com isso, né? A concorrência chegando perto da tua loja. No início, Léo, eu me assustei muito. Até pela minha inexperiência, né? Porque, como eu falei para vocês, eu aprendi errando. Na minha época, não tinha podcast. Na minha época, não tinha tantos workshops de vendas. Não tinha mentores. Não existia essa gama de informação que tem hoje. Então, eu aprendi muito errando. Quando eu via colocando uma fachada nova de colchão, eu disse, meu Deus, mais um. E foram muitos, assim. E uma do outro lado da rua, da minha loja principal. Aí eu disse, nossa, assim, do outro lado da rua. Foi bem forte. Hoje eu vejo que concorrência atrai clientes. Que é o que nós falamos para os clientes. Vocês não precisam sair da Otto, vocês não precisam sair da Venceslau para comprar colchão. Todas as marcas, tudo que tu procurar, todas as propostas tem aqui. E é aquilo que eu trabalho com os meus colaboradores, né? Que foi o que tu falou, né, Pamela, há pouco. O cliente de colchão, ele só vai entrar na tua loja se ele estiver precisando de um colchão. E aí entro naquilo que tu me falou, né, Léo? Que tem uma gama enorme de colchões. Então, eu vou ter tanto questão de faixa de valores, que atendem todos os gostos e bolsos, quanto as opções de conforto. Então, tu não vai sair da minha loja sem comprar. Raramente, lógico que eu não vou ser invasiva de dizer, eu te proíbo, tu não vai sair da loja, me dá aqui teu cartão. Mas eu já vou te dizer assim, Léo, Pamela, vocês precisam dar uma olhadinha, realmente tirar as dúvidas de vocês, mas vocês vão voltar a comprar conosco. E eles vão. Sim. Raramente também saem, porque muitos já vão por indicação. Sim. Né? Já tem referência como a marca, que eu digo que a marca faz a diferença, faz grande diferença. E o relacionamento, o atendimento humanizado. Porque eu acho que ninguém gosta de entrar numa loja e sentir que o vendedor só quer te vender. E os meus clientes, eles não se sentem assim. Sim, tu que faz os treinamentos com os teus vendedores. Sim. A Ortobon, ela passa, né, a parte teórica, passa o inicial para os treinos iniciais ali, né, dentro da fábrica. Produção, né, toda a produção fabril para conhecer realmente, precisa conhecer o produto. E aí depois essa parte de atendimento, que eu acho que é bem único meu dentro da marca, eu mesma passo esse treinamento. E os novos aprendem com os meus mais antigos também. Sim. Assim, que eu tenho consultoras que estão comigo há 8, 10 anos. Né? Como é que foi crescer da partir da primeira? Né? Já foi um desafio, aí veio mais uma e depois ainda mais outra. Né? Como é que foi esse crescimento? A primeira, ela em 2 anos, ela já tinha dado muito mais do que nós imaginávamos. Eu digo para vocês que a primeira me deu tudo que eu tenho hoje. Porque eu consegui conquistar naqueles 2 anos, que eu tinha estipulado que até os meus 35 anos eu queria ter a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, o capital de giro dos meus sonhos, né? E aí, posterior a isso, começar a dar uma descansada, a viver um pouco, a curtir meu filho, que eu não vi. Meu filho cresceu dentro das minhas lojas, né? Ou em escolinha. Eu tinha estipulado isso. Com 33 anos, eu tinha alcançado tudo isso que eu já tinha preparado lá atrás. Então, da primeira loja para a segunda foi um susto. Porque dentro dessa avenida que eu falei para vocês, abri um shopping horizontal, bem pertinho, meia quadra da minha loja. E um dos diretores me visitou, ele disse, vim te trazer um presente. Vai abrir uma loja ali dentro do shoppingzinho, do outro lado da rua. E aí eu acho que tem que abrir a loja ali, né? Porque vai ser bem perto da tua. Ou tu come o bolo inteiro, ou tu divide a fatia. E como a tua loja está sacando muito para a marca, o número está muito mais alto e a gente tem que geograficamente expandir a marca, né? Número de franquias, agora é a tua vez. E eu lembro que... belo presente de gringa. Presente, isso. Eu nunca mais esqueci a imagem dele, tá? Ele tá até em uma outra marca concorrente, eu nunca vou esquecer dele. E eu lembro que eu estava bem organizada, enfim, mas foi um investimento muito alto nessa segunda loja. Né? Foi um investimento bem alto para a época, para deixar a loja. Diziam que era a loja mais bonita de Porto Alegre. E a loja não vendeu. Então, assim, eu fiquei 3 anos nessa loja, tirando da loja que tinha uma rentabilidade ótima para manter a outra loja. Aí, um belo dia, a Simone foi lá, né? O ponto não deu certo, vamos trocar a loja de ponto, vamos abrir em outro ponto, vamos levar para a avenida, quem sabe a loja é escondida no fundo da galeria? Vamos. E eu lembro que eu descobri outro ponto
E entreguei, porque tu tem que entregar na marca, né? Porque é a marca que faz contato, faz tudo. E eles abriram uma terceira loja perto da minha, só que com outro franqueado. No ponto que eu tinha achado para resolver o meu problema, né? Naquele momento ali. Aí foi mais um susto, né? Eu disse, nossa, que isso? Que quanta aprovação, né? E só que daí não deu certo. Esse franqueado não se adaptou à marca, à política da empresa. Em 6 meses, ele resolveu entregar a loja. Aí o diretor ligou e disse assim, tu tem mais sorte do que juízo. O cara quer entregar a loja. Aí chama sorte, filho. O cara quer entregar a loja, tu quer comprar a loja dele? Eu disse, não, eu quero fechar a minha loja, que nós havíamos combinado, e abrir a loja lá. Não, tu só pode comprar a loja. E foi assim que veio a terceira loja. Aí vocês imaginam em 2 quadras, 2 na mesma quadra, uma que me sugava boa parte de todo o meu lucro, né? E uma terceira loja. Vamos lá, o que a Simone fez? Comecei a fazer aqueles feirões itinerantes, de algum lugar ia ter que vir, né? Sim. Eu não podia desistir, eu já tinha passado por toda uma transformação, né? Aberto mão de muitas coisas na minha vida. Não era ali que eu ia desistir. Pra mim, eu nunca tive plano B, como eu digo assim, né? Eu nunca tenho plano B pra nada. Hoje eu acho que, até relacionamento, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou casar, se não der certo, eu volto pra casa da minha mãe. Ah, sim. Tudo que tu tiver plano B, tu já tá atraindo aquilo, sim, né? E é uma alternativa de fuga, que eu chamo. E no empreendedorismo também, mesma coisa. Se tu tem plano B, é muito fácil de, não dá certo, né? E aí surgiu a terceira loja, os feirões começaram a dar super certo, começaram a me trazer uma rentabilidade boa, né? Aí, essa loja do meio, achamos outro ponto para transferimos, não deu certo também. Fechei essa loja, daí depois de muita briga, assim, com às a vezes marca. É que nem carro, né? Isso, tu compra um carro e certo, por nada dá certo. Eu dizia que aquele CNPJ não dava certo. Era o CNPJ. Era o brand, era a empresa brand. A brand não dava certo, precisava encerrar aquilo lá, né? E aí, agora, 1 ano atrás, apareceu uma outra loja na Venceslau, né? Que era uma loja que eu sempre quis, que estava dentro dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? E a franqueada também resolveu sair da marca. E aí, virou a terceira loja, que é hoje, né? Na realidade, eu já tive 4 lojas, hoje virou 3 lojas, porque eu consegui fechar essa que não tinha uma rentabilidade boa, né? Não tinha Daí a Ortobon desistiu do ponto ali, não tem mais. Desistiu, não tem mais. Então, hoje eu tenho 2 na mesma avenida, né? Uma em uma quadra e outra na segunda quadra. E uma em uma outra avenida próxima também, mas em outra avenida. Mas essa avenida que eu tenho as 2 são 15 lojas. Eu acho que a Ortobon devia te contratar para escolher ponto de loja. Tem um olho bom, né? Sim. Tu sabe que desde o início eu disse para eles que ali não ia dar certo. Aí tanto que o diretor falou, eu acho que tu mesmo colocou negatividade. Eu disse, não. Eu conheço, imagina. Conhece a tua região. Eu tô na avenida há tantos anos. Como é que eu não vou conhecer o lugar que eu tô todos os dias? Sim. Sabe? Tu sabe como é que circula as pessoas, né? Tu sabe como as pessoas vão. Isso. Então, às vezes, tu entende o mercado, tu sabe, tu tem o feeling, né? Não é só zicar por zicar. Assim, a gente acredita muito na lei da atração, né? Mas a gente sabe que também tem muito outros do sentimento, fatores, né? Do empreendedor, de saber, eu só sei porque sei. Isso. Tu sabe que alguns anos atrás também eu já deveria ter loja de shopping. A marca vê assim, quando tu te destaca muito, tem que ter loja de shopping. Só que aí tu coloca numa planilha o custo que tem uma loja de shopping, o número de colaboradores que tu precisa, a carga horária que tu precisa. Então, a Simone, com as lojas de rua hoje, faz talvez mais, trabalha menos do que se tivesse. Hoje eu poderia ter a Ortobon, que tu me perguntou, do Barra, a Ortobon do Iguatemi, a Ortobon do Praia de Belas. E hoje não é um bom negócio, aí tu entra naquele feeling, seria um status. Sim. A franqueada do Shopping Barra, a franqueada do Shopping Iguatemi. E eu sempre digo, eu trabalho por valor na minha conta, não por status. Isso eu acho que também me levou muito longe. Uma franqueada de uma cidade vizinha me perguntou, Simone, eu tô indo ladeira abaixo, o que tu acha que tá errado? Daí eu falei pra ela, tu quer tomar um café? Vamos tomar um café, conversar? E ela começou a me colocar tudo o que aconteceu, tudo que ela tinha. Ela também começou como vendedora, então ela sabia vender. Que tu precisa saber vender, né? Porque eu digo que o empreendedorismo ele é muito solitário. Uma hora tu vai ficar sozinho, eu já fiquei. Eu tinha 2 lojas e uma vendedora e eu. E aí, se eu não soubesse vender. Né? Até tu montar uma equipe e treinar novamente. Hoje eu tenho as que retornaram, né? Que já saíram e retornaram. Então, já estão há bastante tempo. E essa franqueada, ela tinha uma loja de shopping e 3 lojas de rua. Bastante. Ela e a sócia dela.
E aí eu conversei com ela, perguntei, o que te aflige hoje? O que tu acha que não tá bom? Ela disse, custo de ocupação. E eu disse assim, eu posso te falar bem a verdade? O teu problema está no teu ego. Se eu te falar hoje para tu entregar a tua loja de shopping, tu abre mão dela? Do teu status de dizer que tu é franqueada tal da loja de shopping tal, que é um shopping novo que abriu um empreendimento maravilhoso? Aí ela disse, eu acho que não. Eu disse, se eu te falar que o caminho é tu entregar a tua loja de shopping e trabalhar, que as pessoas usam um termo, às vezes tá meio pejorativo, lojinha de beira de estrada, né? Lojinha de rua, de beira de estrada, o que tu acha? Eu acho que eu não consigo. Resumindo, hoje, ela entregou para a sócia dela do shopping e ela tem as 2 lojinhas mais de bairro que existem. E ela tá flutuando. Coisa boa. Sabe? Ela me deu um feedback. Simone, se eu não tivesse te escutado, eu levei ainda 6 meses para assimilar que o meu ego estava acabando comigo, né? Que o meu ego ia me engolir, porque o ego engole as pessoas, não adianta. Se tu tivesse a questão do ego, eu já teria a loja de shopping, eu acho que, assim, ou eu teria muito menos, né? Mas e como é que é a Simone para dar o passo de empreendedora, né? É uma decisão, pelo que tu contou ali, cada loja foi tomada uma decisão do dia para noite. A partir de um problema, tu soube saber fazer a solução, né? E lutar para que tudo desse certo como tu desejava, né? Mas como é que é a Simone para cada tomada de decisão? Dentro da empresa. Dentro da empresa. Eu te digo que eu sou muito solitária Coração, nisso. razão. Eu sou muito intuitiva. Até os erros que eu cometi, dei o passo sabendo que eu estava dando o passo errado. Né? Eu sou muito intuitiva. Esses dias o Greg, né, que é o meu noivo, ele falou, eu não te dou mais opinião, não me pergunta mais. Porque o dia que eu escutei ele sobre uma situação, a situação não deu certo, e ele me olhou e disse, eu não vou te dar mais opinião. Tu tá nessa estrada há muito mais tempo do que eu, tu conhece os teus negócios, é teu negócio, né? Já como diz. E todas as vezes que eu fui pela minha intuição, que eu imaginei que aquilo ia dar certo ou que não ia, estava certo. É muito isso. Assim. Conta para nós um caso aí que fez a intuição e acho que não vai dar certo. Por exemplo, essa loja que não deu certo do shoppingzinho central, eu escutei uma pessoa, porque eu ia dizer que não. Né? Eu ia dizer assim, então eu divido a fatia do bolo. Eu fico com a minha loja aqui, eu coloco um feirão fora, ou eu abro uma outra loja distante, em outra avenida, em outro ponto, e eu ia dizer que não. E a pessoa me disse assim, Simone, é muito arriscado tu ter um concorrente muito próximo. Eu escutei a pessoa e fui. E não deu certo. Tu vê só. Né? Porque eu estava pronta no dia para dizer que não. E a pessoa me fez eu repensar, me colocou um medo, né? Que a gente entra no medo de ser engolido pelo meu concorrente, e que certamente, assim, eu não digo que eu sou perfeita e que é porque não deu certo comigo, não ia dar com ninguém. Só que todas as lojas naquele empreendimento, eu digo que é uma reforma para imobiliária. Que as pessoas entram, reformam do zero, ficam um ano e meio e saem. Aí vem outro e às vezes tu imagina, né? As pessoas investem todo o dinheirinho que elas têm. Sabe? Tu vê as famílias inteiras ali perdendo, trabalhando. Fica um ano e meio e sai. Empresas grandes, assim, com nomes fortes, franquias boas. E realmente, então, eu acredito que a outra pessoa não teria dado certo, talvez não teria perdido tanto dinheiro. Porque eu perdi muito dinheiro. E por que lojas perto não pegar outras mais distantes? Por que ter uma mais perto da outra, na mesma rua ter 2 lojas? Uma, por essa questão de tu dominar a região na questão do atendimento, né? Nesse atendimento humanizado. E outra, por logística. Como eu gosto de estar dentro das minhas lojas, eu ainda tenho que trabalhar muito a minha questão da... Eu digo que não é perfeccionismo, que ninguém é perfeito, mas eu sou muito detalhista. Tem muitas coisas que eu quero fazer. Eu não quero terceirizar tal serviço ainda. Eu carrego isso, que eu preciso melhorar, que eu tenho que delegar. Já tá falando, é porque sabe, né? Eu preciso delegar, uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo. Então, serem pertos me facilita muito na questão da logística. Eu consigo, como diz a minha avó, né? O olho do gordo engorda o negócio. Eu consigo passar um pouquinho em cada. Eu consigo, às vezes, eu nem entro. Mas eu passo na frente e já digo... fulana, postura, porque tá quase deitada na cadeira, amiga. Senta direitinho. Isso. Senta direitinho, o cliente passa aí na frente e te vê desse jeito. Né? Isso não dá nem vontade de entrar na loja. Não dá, né? Assim, tu olha a postura, pra mim, postura
É tudo. A gente pode também falar de uma questão que a gente comentou antes, né? E que é muito importante, eu acho que é legal esclarecer para as pessoas, que é esse estigma da loja de colchão. Ah, eu sempre passo, tá sempre vazia. Tem uma loja de colchão em cada esquina. Realmente, vale a pena investir no segmento dos colchões? Dá para fazer acontecer? Né? Dá falar um pouco sobre isso, porque é justamente isso. Às vezes a gente tem uma impressão, e que nem tu falou, talvez tu dê largar, como a gente fala, né? Uhum. Quem tá ali não vai cuidar do teu negócio como tu, ou então, se tu não fizer esse movimento de ensinar os teus funcionários a ter a postura que tu gostaria que eles tivessem, ela também não vai tomar para si. Muitas vezes a gente passa em algumas lojas e parece que só tá ali, né? Uhum. Como é que ele sobrevive? Sim. Então, Pamela, eu digo assim, ó, que não é só a loja de colchão. Qualquer ramo, se for abrir loja de móveis, farmácia, loja de roupas, né? Muitas pessoas já até me perguntaram, Simone, tu ama a moda, eu amo teus looks, por que tu não abre uma loja de roupa? Sim. É trabalho e é tu amar. Eu digo que tudo vai valer a pena se tu estiver disposto a te entregar para aquilo. Né? Eu vi inúmeros colegas abrirem loja de colchões, não dá certo, abrir outro negócio, né? Outro ramo e dá super certo. Então, eu acredito que dá certo aquilo que tu te propõe a fazer bem. Eu me propus porque eu amo trabalhar com a saúde do sono das pessoas, então eu me propus a fazer bem feito isso. Eu faço por amor, né? O pessoal, minha equipe que está comigo, eles fazem hoje por amor, porque gostam. Eu digo também que o diferencial hoje, a minha equipe, eles são a minha família. Quem vai levar as minhas alianças no dia do meu casamento é a filha de uma colaboradora minha, que é minha amiga. Então, a minha equipe hoje, eles têm prazer de trabalhar comigo. E se eles têm prazer de trabalhar com a Simone, eles vão ter prazer de atender o cliente da Simone. Então, eu digo que vale a pena ter loja de colchão, vale, assim como muitas outras coisas, né? Como todo mundo pensa, mas tu vendeu colchão agora, só daqui a 10 anos. Mas o filho dessa pessoa dorme, a funcionária da pessoa dorme, o motorista da pessoa dorme, o colega da pessoa dorme. Se tu der um atendimento diferenciado, seja lá para qual produto que for dentro da tua empresa, ele vai te dar um retorno. A loja de colchão realmente tem muito disso, de passar e ver vazia, né? Por quê? Porque hoje é 1, 2, 3 clientes físicos ali na loja física no dia, né? O restante ou ele é online, ou é WhatsApp, ou é pagamento em casa. Então, realmente dá essa sensação. Só que, claro, é um produto com valor agregado mais alto, é uma venda bem trabalhosa, mas se tu trabalhar um cliente bom por dia para a loja, tu já vai ter, assim, rentabilidade boa para o ano. Porque o que acontece? Como o valor agregado ele é mais alto, tu tem uma margem um pouco maior, né? E eu digo que não é a maior margem do mercado, né? Tem coisas com valores bem maiores. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Aí tu vende o colchão também. Por exemplo, que hoje é uma coisa que as pessoas não trabalham, né? Tu vende o colchão, tu precisa vender o protetor de colchão. Tu precisa vender o lençol, tu precisa vender o edredom e tu precisa vender o travesseiro. Sim. Por que tu vai ir na minha loja e eu vou te vender só um colchão? Aí tu vai chegar em casa e dizer, mudei a medida da cama, eu não tenho lençol. Uhum. Mas o meu travesseiro tá velho, cheio de ácaro. Eu vou em outra loja comprar? Não. Aí entra aquela questão ali de tu ter inteligência e de oferecer o serviço completo para o teu cliente. Perfeito. Tu faz a venda, né, do colchão, do produto, da experiência da pessoa, completa. E já entrega toda a experiência completa, né? Exatamente. Porque o vendedor que pensa em só vender o colchão, eu não tenho margem no lençol, eu não ganho comissão no travesseiro, eu não vou vender. Não, mas peraí, tem que ter essa entrega completa para o teu cliente. Ele te indicar também, né? Para fazer o ciclo completo da venda. Exatamente. Aconteceu uma situação, assim, vou contar rapidinho, de o cliente comprar em uma outra franquia, em uma outra loja, um colchão com valor bem elevado, e a esposa dele teve um aborto espontâneo e manchou todo o colchão. E eu lembro que ele chegou, além de estar muito chateado com todo o acontecido, ele perdeu o colchão dele, né? Uhum. E eu digo que o cliente que entra na minha loja só se ele não quiser, porque assim, tudo que nós temos ali é passado a importância. E um protetor, como tu falou, não tem margem nenhuma para o vendedor. Para o lojista é uma margenzinha. Só que a importância que aquilo vai ter... Eu costumo dizer que é a mesma coisa tu comprar um carro e não fazer seguro. Tu imagina, tu compra um colchão de 10 mil reais e tu não compra um protetor de 150. Sim. Qual o sentido disso? Mas isso
o cliente é leigo. Aí entra todo o atendimento. Tu explicar, não... Eu tinha uma vendedora que ela dizia assim, ó, Léo, Pamela, tu não quer levar um protetor? Eu vou dizer Ela não. já respondia que não. Daí eu disse pra ela, olha, tu mesmo já responde tua pergunta. Eu acho que de 10, um vai comprar porque quer. E nenhum Porque já dos sabe da outros... importância, porque já conhece. Exatamente. Então, tem muito isso também, assim. Então, todo mundo olha, é só o colchão. Mas não, hoje as camas baús, né? Que é um segundo guarda-roupa que nós chamamos, um segundo uma closet. A Ortobon foi pioneira, né? Na cama baú, depois vieram as outras empresas. Eu digo que foi a melhor invenção, assim, de praticidade dentro do Ainda mais quarto. para os apartamentos agora, né? Que são todos... Otimizou um milhões. espaço. E, nossa, agora, esse final de semana, eu arrumei o meu baú, arrumei uns espacinhos ali, eu falei, nossa, ganhei um armário aqui, posso comprar mais roupa. Exatamente. E tu falou que vocês vendem bastante pela internet, que o cliente procura online também. Vocês fazem um trabalho de gestão de tráfego, de divulgar a empresa pela internet, de trazer esse cliente online também? Sim, Pamela, hoje eu vou te dizer que nós ainda não fazemos da forma com que gostaríamos, né? Estamos chegando lá, trabalhando isso, porque o cliente ele é muito presencial. Mesmo que ele entre através, né? Que ele venha através. Às vezes eu brinco que nós fazemos uma live para o cliente via WhatsApp. Porque o colchão não adianta. Ou ele é muito detalhado no atendimento, ou tu tem um atendimento diferenciado, mais próximo. Ou se for só online, o cliente não vai comprar. Porque ele não vai ter essa consultoria para saber se ele está comprando o produto correto. É muito difícil de eu atender um cliente hoje e ele me dizer, eu quero comprar tal colchão, tu manda entregar aqui que eu vou pagar, ou me manda o link. Isso não existe. Né? Existe muito o que tem o primeiro contato via telefone, que vem através do tráfego. Ou a gente faz uma live com ele na loja, vídeos, e mostra de o outro deitar e mostrar a curvatura do corpo, o biotipo parecido com o dele. Né? Ou ele ir até a loja para fazer o teste no colchão, né? Que isso é de extrema importância, provar o colchão também. Ou às vezes mandamos 2, às vezes nós atendemos senhorinhas que não querem ir, já em função da idade. Aí nós enviamos 2 e o consultor faz o atendimento na residência. Normalmente a pessoa fica por 2, né? Isso. Um ou outro, porque assim, vai ter, não sei, alguma diferença pouca entre um e o outro, né? Já tem o tamanho, tem o conforto, é questão de preço, questão de ajuste, ou às vezes é o mesmo preço e tá só pela questão do conforto mesmo, né? Qual é o principal fator de decisão que o cliente toma, assim, vai ser esse? Hoje eu vou te dizer que o principal fator é o conforto. É o conforto. É o conforto e a durabilidade. Porque hoje o colchão não é um item barato, né? Sim. Se tu for ver, é um investimento. Então, ninguém quer fazer o investimento errado. Se eu te vender um colchão errado, né? Isso vai ser um problema, vai te gerar um problema. Sim. Então, primeiro passo, assim, eu acho que é determinante é durabilidade e conforto. É o que o cliente procura. Mas eu vou dizer para vocês que o primeiro passo, assim, de todo o cliente é o atendimento. Porque a gente acha que é valor, né? Não, não é mais. Ah, eu vou pelo preço, qual é o mais barato? Ninguém vai comprar o mais barato. Às vezes o colchão dentro de uma casa é um item de maior valor. Maior valor. Tu sabe que quando eu iniciei na empresa 17 anos atrás, acontecia muito isso. De as pessoas entrarem e falarem assim, eu quero o mais barato que tu tiver. E isso, com o andar dos anos, assim, mudou muito. E pós-pandemia, muito mais. As pessoas iam lá, pesquisavam. O que diminui a minha imunidade? O que aumenta a minha imunidade? E lá estava um dos pilares, que era o sono. Sim. Então, a partir da pandemia, principalmente o ramo do colchão, né, da parte do conforto, do bem-estar, ele teve um crescimento absurdo, né? Porque as pessoas estão vinculando, e que é o correto, que nós sempre trabalhávamos isso, né? A questão de saúde. Além do conforto, do bem-estar, a saúde dos clientes. Né? Então, hoje isso é um fator bem determinante. E aí o preço ele passa a ser, assim, eu acredito que o terceiro pilar ali. O primeiro é atendimento, segundo ali conforto, que eu digo que é o conforto que vai enquadrar com a durabilidade, porque ele tem que ser confortável até quando? Simone, mas tu me garante esse conforto aqui até quando? Ele vai ser bom, assim, pro meu corpo, pro meu biotipo até quando? Né? Que é o segundo, e o terceiro vem o preço. Sim. Tu vê, né? O preço a gente sempre acha que vai no preço, que o lojista, né? Ele, não tô vendendo porque o meu colchão tá muito caro. Não tá vendendo porque tu não tá sabendo gerar o valor correto, né? Pro produto que tu tá vendendo. Sim, porque quando é um produto de necessidade, muitas vezes as pessoas não veem o preço, na maior parte das vezes as pessoas não veem o preço, nem o benefício que elas vão ter
adquirindo aquele produto. E aí tá na empresa mostrar esse Exatamente. benefício e fazer Ele essa pode diferença. não estar no momento exato quando ele entrou na tua loja, mas ele tá, peraí, eu vou me preparar, vou me capitalizar e vem aqui em outro momento e faça a compra, né? Volta. O cliente, ele Exatamente. volta. Se ele não compra no momento, ele volta. Se tu tem o bom atendimento. Eu queria te fazer uma pergunta, Simone. A gente tá aqui numa amostra, né? Não sei como é que foi para tu chegar até aqui, se perdeu um pouco. Não, a menina me orientou ali, quase me pegou na mão. Trouxe aqui. A gente está aqui num evento que é uma mostra de arquitetura e design. E eu não sei se tu trabalha esse cliente arquiteto, né? Porque muitos arquitetos, eles fazem dormitórios. E dentro do dormitório, acho que o maior elemento que tem é a cama, né? E às vezes a cama, hoje ela faz parte de um cenário do dormitório. Não sei se tu trabalha esse tipo aí. O Ortobon tem linhas arquitetônicas? Tem sim, nós trabalhamos parcerias, né, com os escritórios de arquitetura, indicações também, por exemplo, hoje eu tenho arquitetas maravilhosas que me indicam, e como o colchão é um gosto bem pessoal, normalmente a arquiteta indica, vai na loja da Simone ou passa contato e o cliente decide. Mas sim, o próprio arquiteto já diz, tu quer um bom colchão no padrão do teu quarto que eu fiz, compra na Ortobon. E aí passa o contato. Mas ele é um item hoje, por isso que as pessoas procuram cada vez camas maiores, né? E os projetos hoje são feitos dos quartos, todos em cima do tamanho da cama. Primeiro tu decide o tamanho que tu quer a tua cama. O sonho da Pamela e do Léo é uma cama super king. Ele decide e entrega para a arquiteta dele. Eu quero um projeto, mas eu preciso de uma cama super king. Isso é muito legal, assim, também, tu poder trabalhar com o sonho das pessoas, Sim. sabe? Eu vejo os olhinhos brilharem das pessoas. Chegou a hora de eu comprar minha cama Super King, porque eu tenho 2 filhos, eles vêm pra cama, e é aquela coisa, assim, de tu trabalhar também esse lado da parte da arquitetura. Tem que ser uma compra bem casada com o projeto, né? Porque tem muita gente que compra por comprar, bota lá um trambolho em cima do quarto e tu tem que se espremer para entrar passar, exatamente. Precisa Exatamente. combinar a tua escolha com... Hoje tem opções de até... É king, né? Super king, mas ela é baixa. Ela não agride muito o ambiente, né? O cliente, normalmente, ele já chega direcionado pelo arquiteto, Já né? chega. Com as medidas de altura, não pode passar de tanto, não pode ser menor que tanto. E alguns, assim, também, eles ligam para o arquiteto na hora, eles dizem, mas eu vi uma cama de tal forma aqui na loja tal, tu tem como adaptar no projeto? Sabe? Porque, às vezes, o teu sonho é a cama. Por exemplo, eu sou canceriana, eu amo meu quarto. Eu amo a minha cama, acho que não é à toa que eu trabalho no colchão. Né? Eu digo que aquele momento que eu deito, assim, depois do banho, eu agradeço todos os dias. Não existe momento melhor, eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. Não, Quando eu deito na minha cama, que eu passei um dia ou bom ou ruim, aquele momento, pra mim, assim, é renovador. Eu ia te fazer essa pergunta, né? A gente tá falando bastante do CNPJ, né? E a Simone no CPF, né? O que a Simone gosta de fazer? Aonde a Simone gosta de, enfim, relaxar, esparecer e se conectar com a Simone CPF? Então, hoje a Simone CPF, ela descansa um pouco mais. Não da forma que deveria de ser ainda, né? Mas eu amo viajar. Claro que eu não consigo ficar muito tempo fora, então as viagens da Simone é no máximo no Nordeste. Ainda não consigo me dar o luxo de sair totalmente, né? Mas isso é uma questão de organização depois. Mas eu amo a minha casa. Não tem, assim, ó... Eu digo que foi meu sonho desde o início, né? É uma coisa, eu acho, também de canceriana, de mãe, né? Porque tu ama, assim, tu passa muito tempo fora. Meu filho hoje tem 13, é um adolescente. Já é um adolescente, já. Bem maior do que eu, né? Então, aquele momento que eu tenho em casa com ele... sou mãe de pet também, tenho 2 gatos, tenho um cachorro. Aquele momento, para mim, ele é, assim, ó, renovador. Porque eu acho que hoje a mulher, a empresária, ela tá tanto tempo na rua que passa a ser um luxo quando tu tá na tua casa. Né? É verdade. Então, eu tento distribuir, assim, tal final de semana eu viajo, nós vamos para Gramado, numa saidinha, mas tal final de semana eu quero me dar o luxo de ficar em casa, de fazer o café da manhã em casa, né? Eu moro na Zona Sul, que tem uma vista legal, tomar o café com a vista, ou o churrasco do almoço, que o gaúcho gosta, né? Eu gosto muito disso também. Sou apaixonada por moda, né? Como eu disse, é uma das minhas fugas, assim, sabe? De fugir.
e curtir esse mundo também. Eu gosto bastante desse mundo. Quem sabe futuramente aí um novo empreendimento. Olha aí. Era isso que eu ia No ramo da perguntar. moda. Não vai querer empreender. Já tenho projetos. Sim, Que porque legal. eu acho que Tem- tem coisas que a gente faz por hobby, muitas vezes podem ser um trabalho. O trabalho depois do trabalho. Isso, exatamente. Trabalhar um pouquinho mais com o meu lazer. Isso! Mas é que às vezes quem tem, não digo nem o dom, mas assim, o prazer de empreender, tu não tá somente trabalhando, né? Tu tá desenvolvendo alguma coisa, tu tá transformando algo, né? E isso que acho que para nós aí, empreendedores é muito mais satisfatório do que propriamente ter o lucro. Tu sabe que o meu noivo observou uma coisa assim, eu tenho muito disso. E aí as pessoas me falam muito, Simone, tu está perdendo muito dinheiro de não ter uma loja de roupas, de não ter uma marca, de não empreender na moda. Quando nós vamos em uma loja assim, de departamento, o que eu pego, e aí eu começo a montar look ali, a mulherada vem toda pra volta. Hoje eu fui numa loja de roupas, e aí uma tava provando não sei o quê, aí a outra me viu com blazer, ela disse, eu quero esse blazer também. E aí a própria dona da loja, ela disse, Simone, se tu tivesse uma loja de roupas, tu ia vender muito. Tu viu para quantas clientes minhas tu vendeu provando? E aí eu já digo assim, leva e usa com tal coisa, e monta tal look, dá para usar com tênis, e dá para usar com salto. E elas já me olham assim, é verdade. Então, eu acho que é um projeto futuro aí que pode dar certo, trazendo um pouco mais do lazer também, né? Sim. Sim, não precisa virar o teu negócio principal, mas eu acho que viraria com muita facilidade. Eu acho, com certeza. E a gente conheceu na AGE, no evento, e tu foi convidada para palestrar. Eu queria saber como é que foi teu relacionamento com eles, como é que chegou nesse momento, tipo, não, vou contar a minha história, que eu acho que vai inspirar mais pessoas. Sim, então, eu fui casada com o pai do meu filho por 9 anos. E como eu falei para vocês, os primeiros 5 anos ali que eu empreendi, eu só trabalhava. E eu trabalhava muito. E então, a Simone CPF, a mãe, a esposa, ela ficou de lado todo aquele tempo. Eu tinha que fazer os meus negócios acontecerem, né? E nós tínhamos um combinado de trabalhar, de adquirir as coisas. Tudo que eu tinha planejado, que também algumas coisas eram sonhos dele também. E estava tudo dando certo, né? Até certo ponto de eu descobrir uma situação e eu digo que na época, assim, meu chão se abriu, porque era totalmente fora do combinado. Aquilo ali era extremamente fora do nosso combinado. E hoje tudo vira processo, então eu não posso expor muito, porque senão é uma pessoa que adora me processar. E não dá pra expor muito. Não precisamos. Então vai ter que cortar, vai ter que cortar. E a partir daquele momento ali, como todas as mulheres, né? Meu filho tinha 4, 5 anos, eu pensei que eu tinha que perdoar, porque eu era mãe e eu vivia em um relacionamento tóxico, que eu não enxergava. Ele mesmo dizia que sozinha eu não seria capaz, que uma mulher sozinha empreendedora era diferente de uma mulher solteira, mãe solo, empreendedora. Que tudo ia vir abaixo, que as pessoas me respeitavam ainda porque eu era uma mulher casada, porque tinha um homem por trás de mim. Ele mesmo me fazia acreditar em tudo isso, que eu não seria capaz de nada sem, né? E ainda eu tentei, né, em algumas vezes, aí fui descobrindo mais coisas e mais situações, até eu colocar fim naquilo. E foi quando eu vi que realmente, assim, eu vivia um relacionamento extremamente tóxico. Por exemplo, assim, de eu chegar e te cumprimentar, te dar um abraço, eu não podia, eu tinha que só alcançar a mão. Sabe? Se um cliente chegasse e me desse um beijo no rosto, também era um problema. O meu telefone, na época que os iPhones tinham que colocar o dedo, de eu dormir, a pessoa colocar o dedo para desbloquear. Nossa. E vistoriar todo o meu telefone, da saia curta, da roupa decotada, tudo era problema, né? E eu achava que aquilo ali estava fazendo normalidade, né? De uma mulher casada. Só que chega um dia que tu acorda, que tu vê que não acontece. Então, a partir do momento que eu decidi me separar, né? De separar as coisas também, e o que era de direito dele, enfim. E tá tudo certo, porque nós temos um filho, nós temos que seguir de uma forma, não vou te dizer que amigável, mas de uma forma que duas pessoas civilizadas possam conviver. A pessoa se transtornou. Sim, pelo bem dos filhos, né? Se transtornou totalmente, tanto que 3 anos eu cuidei do nosso filho, ele sumiu, né? Não procurou, enfim, tanto financeiramente quanto na questão de presença, né? Enfim. E depois de muito tempo reapareceu também, mas reapareceu para incomodar. E nesse período ali, logo no início da separação, a ideia dele é que se eu perdesse tudo que eu tinha, eu ia voltar para ele. Então, ele trabalhava tudo que ele podia, que ele conhecia todos os meus pontos fracos, ele conhecia todos os meus negócios.
ele sabia tudo como funcionava, ele trabalhava de forma para que eu fosse perdendo. E eu perdi muita coisa. Né? Nesse período, eu perdi muita coisa e eu me desesperei muitas vezes, porque eu achava, eu ainda tinha na minha cabeça aquilo que ele dizia, que eu ia ficar sem nada, que eu ia perder tudo, que as pessoas iam parar de me respeitar, que eu não ia ter mais tudo aquilo que eu tinha. E aí foi que veio a pandemia, que eu digo que a pandemia foi um divisor de águas até na minha vida pessoal. Né? Porque a partir dali eu parei, eu acho que eu tive tempo também para parar, com as lojas fechadas, respirar, olhar para Simone e dizer assim, não, como assim? Tudo que eu conquistei lá atrás, eu conquistei sim, eu sou merecedora sim, eu tenho capacidade sim, não era um homem por trás que fazia as pessoas me respeitarem, né? Muito pelo contrário. E tanto que hoje, de lá para cá, da minha separação para cá, eu só evoluí. Sabe? Eu só cresci em todos os sentidos. Porque eu te digo que não adianta tu crescer no teu âmbito profissional e tu ficar parada ali, né? Ancorada na tua parte sentimental, na tua inteligência emocional, no teu dia a dia. E eu digo que eu só evoluí, eu consegui enxergar tudo que me travava com a pessoa ali, né? Hoje segue uma relação bem conturbada, assim, porque eu acho que todo mundo, eu digo que todo mundo que pode fazer terapia, quem tem tempo e condições, deveria de fazer terapia. Tem pessoas que não aceitam, que precisam de uma terapia. Isso dificulta, né? em tese mundial, assim, né? Dificulta muito as relações. Muito as relações. E te olhar lá palestrando, né? Uma mulher muito empoderada. Não sou muito de usar essa palavra, mas muito empoderada mesmo, assim, né? Convicta daquilo que tá falando, da sua história, né? Tipo, inspiração, você já contou bastante aqui pra gente. E te ver contar a tua história, sabendo da tua experiência, é muito legal, né? Saber que, tipo, tu teve a oportunidade de virar a chave e fazer acontecer coisas boas e virar, né, tornar tudo isso um aprendizado. E tá vivendo hoje grandes coisas, né? Coisas Sim. muito boas. Porque quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, de qualquer relacionamento, não só de um casamento, é difícil da gente enxergar. Às vezes acontece também, a gente fala sempre aqui na casa, a gente sempre fala de empresas e tal, de sociedade, que é muito difícil. Ter um sócio, muitas vezes, né? Como é bom ter uma relação aberta, de poder trocar ideias e ser respeitado e tudo isso. Então, quando eu te vi lá palestrando, contando essa história, eu pensei, ai, gente, vai chamar ela, Léo. Daí o Léo é sempre mais comercial, né? Ela foi lá, conversou, eu sou mais na minha. E aí, mas foi muito bom. Foi muito bom te ter aqui e ouvir tua história. Eu amo contar minha história, que como eu falei, nem eu imaginava que poderia ajudar tantas pessoas sobre essa questão do relacionamento abusivo. Como eu digo, eu acho que poderia ajudar muito mais mulheres, mas eu não posso expor porque a pessoa adora me processar. Sim. Então, assim, são coisas que ficam guardadas e que fariam diferenças enormes na vida das pessoas. E aquilo que eu digo, história triste, todo mundo tem. Todo mundo vai ter uma história triste. Se eu me pegar nas minhas histórias tristes para me vitimizar ou para crescer, enfim, às vezes eu nem gosto de falar muito por isso. Só que até uma seguidora que ela me falou, Simone, tu não tá te vitimizando, tá contando uma coisa que aconteceu contigo e tu tá até alertando para que não aconteça com outras pessoas, Sim, né? porque no início da nossa conversa, quando tu contou tudo, ninguém sabia o background, ninguém sabia o que estava por trás de tudo, que tu estava vivendo tudo isso. Enquanto tu estava empreendendo, estava fazendo as lojas acontecerem, estava expandindo, né? A gente olha o palco, né? Isso. A gente olha o palco e não vê o bastidor. E é este bastidor que muitas vezes é o que impacta na vida das pessoas, né? Exatamente. Dizem que as pessoas se conectam com pessoas, né? E é aquilo que eu digo, assim, às vezes eu penso, não vou falar porque parece que eu tô me vitimizando. E às vezes as histórias das outras pessoas são muito mais sofridas e tristes, né? Do que a minha. Mas depois de eu ter ouvido lá da palestra de seguidoras minhas, que elas vêm me perguntar no direct, Simone, não vou te perguntar na caixinha, mas vou te perguntar no direct. Tu pode me contar? Até aconteceu desse meu ex-relacionamento, de namoradas dele depois me chamarem assim do nada. Simone, tu pode me contar a tua história em off? Aí uma depois disse assim, só pra eu te falar que eu sou a outra ex, que passei a mesma coisa que tu. Sim. Então, são coisas que a gente acha que não vai ter relevância nenhuma na vida das pessoas, mas que tem uma grande relevância. E às vezes aquilo que tu falou, né, Pamela, a gente não enxerga que tá dentro de um relacionamento abusivo. Não enxerga. Tu te culpa. Hoje as pessoas, muitas me falam assim,
Simone, eu só não queria te falar. Como é que a gente vai te falar do teu marido? Aham. Como que nós vamos falar, que as minhas funcionárias, que a minha chefe tá tendo um relacionamento abusivo? Que o marido dela abusou de mim. Porque elas vinham me pediam demissão, né? Nossa. Não queriam ficar quando a pessoa estava presente, né? Era uma correria, não onde ele tá, não posso ficar, não vou ficar. Mas como que nós íamos chegar e te falar, tu é uma pessoa tão legal, tu é tão próxima, tu é tão amiga, a gente vê tudo que tu batalha, tudo que batalhou para ter essas coisas. Como que nós íamos chegar e te falar? É Sabe? difícil para quem tá Sim. de fora ali, né, acompanhando. Ainda não tem uma fórmula, Não tem. um modo ideal de agir. Porque a gente não sabe como a pessoa vai receber também, né? Isso, e muitas vezes... Mas E como é importante também ter uma pessoa certa do lado, né? Uma pessoa que tá te erguendo, uma que tá pessoa te apoiando. que te apoia, que te Isso é faz ser essencial. melhor, né? Isso é essencial. Eu digo que hoje o meu relacionamento, né? O meu noivo, eu já falei várias vezes pra ele. E eu digo pra ele que muitas coisas eu não desisti em função do apoio dele. Porque ele ia lá e me lembrava de todas as outras coisas piores, momentos piores, que eu passei, ou até dele mesmo, que às vezes eu dizia pra ele, eu sou um Titanic afundando. Quando eu conheci ele, eu disse, olha só, tu quer te relacionar comigo, eu já vou te falar todos os problemas, que eu sou bem clara, pra depois tu não dizer que tu não sabia. Eu sou um Titanic afundando. Funciona da mesma forma que eu contei minha história pra vocês aqui, aí contei todos os percalços que eu estava passando no momento. Tu tem certeza que tu quer? Né? Tu tem certeza que tu quer seguir? Aí, às vezes, em turbulências, eu dizia pra ele, olha, tu pode seguir tua vida com uma mulher que não tem filho, que não tem empresa, que não tem equipe, que não tem problemas, e tá tudo bem, tá tudo certo. E ele persistiu e ficou lá, né? Então, hoje, ele é meu maior apoiador, assim, né? Ele, meu filho, não tem igual, porque de tudo que tu passa, às vezes, até tu mesmo duvida de ti. Muitas vezes eu duvidei de mim. Sabe? Além das pessoas duvidarem, tu duvida de ti. Sim, mas agora ninguém mais duvida depois que... Depois que tu acorda pra ti mesmo, né? Por mais que as outras pessoas te digam o contrário, tu tem a tua certeza, né? Tu tem o teu caminho e tu sabe que o que tu construiu foi tu que pavimentou aquela estrada, né? Então tu sabe fazer e se tiver que recomeçar, tu sabe como recomeçar. Isso é uma das coisas que meu noivo fala sempre. Ele diz, tu tem que entender, colocar na tua cabeça que é tu. Tem a tua marca nas tuas empresas por trás, mas tem a história da Simone, do CPF, de tudo por trás que faz aquilo acontecer. Exato. Então, tu tem que entender que quem fez acontecer dessa forma foi tu o tempo inteiro. E como é importante, né, que tu falou, né, Pamela, a gente ter uma pessoa assim, que te coloca na frente do espelho e diz, tu é até além do que tu imagina. Que é o que ele me disse, né? E até quando eu terminei esse meu outro relacionamento, essa pessoa me disse, tu é muito mais forte do que tu imagina. E realmente, assim, às vezes nós duvidamos do nosso potencial, às vezes nós achamos que não vamos conseguir e consegue. Uma das meninas pós-palestra que me chamou, ela disse, Simone, acho que não tem jeito. Aí eu disse, me conta a tua história. Aí ela disse, eu já tentei de tal e tal forma. Ela tem 22 anos. Com 22 anos, eu recém tinha começado a empreender. Então, eu falei para ela, tu tá recém começando. Porque isso é que eu acho que também as pessoas desistem muito fácil. Sabe? Na primeira dificuldade que tu abre a tua empresa, que tu começa o teu negócio, primeira, segunda, eu vou te dizer que no máximo na terceira a pessoa desiste. Sim. A gente já tá na 17ª aqui. Ai, olha, não é fácil. A persistência, né? A persistência, cada perrengue que a gente passa, assim, cada situação. Eu acho que eu falei, não lembro qual episódio, mas assim, que a gente tá, às vezes, numa turbulência de problema que a gente pensa assim, cara, dessa aqui não vai dar. Essa aqui não vou passar, né? E a gente vê que depois passa e foi um aprendizado. E às vezes a gente tá mergulhado, imerso num problema e acha que o mundo tá acabando. E tu olha pro lado, o cara tá lindo, faceiro, correndo, né? E tipo, tô cheio de problema aqui e as pessoas aqui estão, sei lá, passeando na amostra aqui, vendo, né? E eu cheio de problema. Cara, mas assim, é o teu universo, sabe? O mundo não tá acabando. Então esse teu problema, ele é pequeno e passageiro, né? Em meio ao mundo inteiro. Então isso vai passar. Né? A dor vai passar. Claro, tu tem que ser forte, resiliente o suficiente para estar inteiro, né? E pronto para a próxima. Exatamente, para resolver também, porque
A diferença do negócio que deu certo pro que não deu certo foi que alguém foi lá, enfrentou o problema e os outros desistiram, né? Exatamente. Eu uso muito a frase de que tudo passa, né? Tanto ciclos bons quanto os ruins. E hoje eu acho que também tem muito isso da internet, né? Da vida do Instagram, que eu digo. Que isso eu tenho um cuidado muito grande. Que se é pra eu mostrar só coisas boas o tempo inteiro, então eu nem mostro. Sabe? Tem o meio termo que eu digo. Tu não pode usar só os teus problemas e te vitimizar. Mas imagina lá uma menina que está começando a olhar lá a Simone, só deu certo. Se eu fosse lá na palestra, se eu viesse aqui hoje e contasse para vocês que tudo deu certo. Que quando eu saí lá com 18 anos da minha cidadezinha, eu só prosperei. Sabe? Nunca aconteceu nada de ruim. Para vocês terem ideia, nos primeiros 2 anos da minha empresa, o meu almoço era uma laminuta de R$8 do vizinho, do barzinho do vizinho. Mas por quase 2 anos eu só podia comer a laminuta ali do vizinho. Porque eu tinha noção que o dinheiro do CPF, né, o valor do CPF era um e do CNPJ era outro, que é um dos erros das pessoas, né? Eles acham que a partir do momento que eles viram empresários, o dinheiro da empresa é deles e eles podem sair usufruindo daquilo adoidado. Comprando o mundo. Tá rico. Isso. E o CNPJ lá, pobrinho. Eu vivia com menos do que no tempo da CLT, isso eu posso dizer para vocês. Sim. E aí as pessoas olham e pensam, não, aconteceu da noite pro dia, não passou nem perto. Eu passei muito perrengue. A noite pro dia, gente, demora. Muitas pessoas já me perguntaram, mas como tu conseguiu? Teve uma situação que me perguntou agora, não, mas tu herdou essas empresas dos teus pais, né? De família. Mas me afirmando dessa forma, foi uma senhora, tu herdou de família, né? Eu disse, não, eu construí. E aí... Herdou de família o dom do trabalho, né? O exemplo do trabalho. Isso, exatamente. Sabe, da minha avó, da minha tia, assim, minha avó carregando saco de milho nas costas. Sabe, eu tenho essas memórias afetivas, assim, né? De ver minha avó passando muito trabalho, assim, e que foi o lado bom, que eu entendi que o trabalho não mata ninguém, né? Ele só enobrece. Exatamente, até porque a gente vê... Agora, a gente sempre pede para mandar uma mensagem para as pessoas que se inspiram e tal. E o pessoal mais jovem tem muito essa dificuldade de... também, a geração, a gente tem vários fatores, de entender que trabalhar exige esforço, ter resultado exige esforço. Né? Não é do dia para a noite, não vai trabalhar 4 horas por dia e vai ganhar... Né, e vai prosperar e vai realizar teus sonhos. Acontece para algumas pessoas, mas é para a minoria. A maioria que deu certo trabalhou muito, né? Então, se tu puder olhar para a câmera, mandar um recadinho para quem assistiu, convidar para te seguir, mandar uma mensagem. Perfeito. Eu acho que o meu lema, assim, e que eu falo para todas as pessoas que me perguntam, que me pedem dicas, é trabalho. Não existe milagre. Eu não encontrei forma diferente a não ser trabalho. Eu vejo muitas pessoas falando o ensino de tu fazer de 0 a 1 milhão em 1 ano. Eu não encontrei essa mágica, né? Nos meus 14 anos já que eu vou fazer como empreendedora, foi de muito trabalho, de abrir mão de muitos prazeres, né? Que eu digo que no início tu abre mão de muitos prazeres, tu deixa muitas coisas de lado, festas, viagens, compras, para depois tu poder usufruir disso. E as pessoas acham, às vezes, que isso é no primeiro ano, ou no máximo no segundo ano. Ou pessoas que vêm conversar comigo, que pensam assim, mas já aconteceu em 6 meses, eu não vou conseguir. Consegue sim. Se tu quiser, se tu tiver vontade, se tu estiver disposto a trabalhar, fazer com amor, fazer com vontade, tu consegue. Me sigam, Simone Brandi. Estou sempre à disposição. Quem quiser me perguntar no direct, pedir alguma dica... Saber também como aconteceu, tirar alguma dúvida, que às vezes as pessoas dizem, mas eu tenho dúvida só do que eu não devo fazer, do que para ti não deu certo. Às vezes o que não deu certo para mim vai dar certo para ti, mas pelo menos a gente tem o caminho de descobrir o que pode fazer o teu negócio prosperar e dar certo. Porque para mim deu certo, segue dando certo e vai dar muito certo ainda, porque eu tenho projetos enormes ainda pela frente. Que legal. Obrigada por ter vindo, Obrigada. Simone, por aceitar nosso convite. Foi uma conversa muito legal. Que tu possa voltar mais vezes. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Tá sempre convidada, tá sempre aberta. Sempre quiser vir aqui contar alguma coisa nova, a gente está à disposição. E por dividir a tua história, com certeza eu acredito que vai impactar muita gente. E eu convido vocês também a me visitarem, tomarem um café, conhecer as minhas lojas, conhecer os meus espaços.
serão muito bem-vindos. Obrigada. E quero agradecer muito mesmo, uma gratidão enorme, porque é aquilo, né? A nossa voz, levando para outras pessoas e fazendo a diferença. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Amanhã ao meio-dia tem episódio novo. Lembrando que aqui na Mostra a gente está até o dia 12 de novembro gravando 2 episódios por dia. Se tu quiser aqui vir conhecer todos os espaços, te inspirar e conhecer o podcast, ver como ele funciona nos bastidores. A gente está aqui de quinta a domingo das 3 da tarde às 8 da noite. Até amanhã. Tchau. Tchau.